Bem, pessoal, iniciando aqui o ano com sistemas de numeração. Primeiramente, nós vamos ver uma introduçãozinha vendo quais sistemas de numeração são usados nas civilizações mais conhecidas. Então, o que é sistema de numeração? Um sistema que é formado por algarismos e a organização da sua representação. Ou seja, é um sistema onde é construído números, geralmente servidos para fazer contagem, e esses números são construídos organizando alguns algarismos que são símbolos usados em cada uma das civilizações. Existem sistemas com 5 símbolos, 60 símbolos, entre outros, utilizados ao longo da história. No nosso caso, a gente utiliza mais o sistema decimal, que tem 10 símbolos, que é do 0 até o 9, que são chamados os algarismos, indo-arábicos. Uma das dificuldades era, por exemplo, na representação do zero. Na maioria das civilizações, no início, não tinha um algarismo que representasse o zero e foi surgindo de acordo com a necessidade tanto para representar o nada, como também para representar a localização aí de uma ordem que estava faltando. Então, o primeiro sistema de numeração que nós vamos estudar é o sistema de numeração dos sumérios, ou babilônico, Eles começaram a utilizar também o mesmo sistema de numeração que os sumérios utilizavam, então fica naquela discordância de quem é que fez esse sistema de numeração, se são os sumérios ou babilônicos, então por isso é chamado de sumério ou babilônico. E eles são considerados os primeiros a ter sistemas de numeração. Eles utilizam apenas 2 símbolos, como nós vimos, e esses símbolos são chamados de algarismos e por eles é que são construídos todos os outros números, Todos os outros valores que servem para fazer contagem normalmente. Então, eles vieram utilizando a escrita cuneiforme, e esses símbolos aí como se fosse parecendo pontas de flecha e algumas marcações que eles utilizavam na época. E a base para o sistema de numeração dos sumérios é sexagesimal, ou seja, em agrupamentos de 60 em 60. E a gente herdou um pouco desse sistema de numeração, por exemplo, em leitura de horas, Em leitura do tempo. 60 segundos é 1 minuto, 60 minutos 1 hora e assim por diante. E não existe representação do zero nesse sistema de numeração. A gente viu que é uma dificuldade para as civilizações estipular um símbolo, um algarismo para representar o zero. E esse sistema de numeração é posicional. O que isso quer dizer? Que a posição onde se encontram esses símbolos, esses algarismos, importa para eu saber quanto é que ele está querendo representar. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos aqui essa tabela do lado direito, onde nós temos os símbolos usados de 1 até 60, para representar números de 1 até 60. Vejam que nós usamos apenas aqueles 2 símbolos. Nós temos aqui o número 1, que é representado aqui por este símbolo. Temos que o 2, nós só desenhamos esse símbolo 2 vezes, e assim o 3, o 4, até chegar no 9. Então, uma coisa interessante é que os símbolos são representados aí, são repetidos, nesse caso aí, 9 vezes, para ser representado as unidades, Depois disso, já vai para o 10, e o 10 muda o símbolo, fazendo agora aí como se fosse a ponta de uma flecha. Aí, para representar os outros valores, a gente vai somando, 10 com 1, que dá 11, 10 com 2, que dá 12, e assim por diante. Para representar o 30, por exemplo, nós pegamos 3 pontas de flecha aí para representar o 30. E a gente vai juntando e fazendo essa soma até onde der. Vai ter uma hora que não dá mais, Como a gente viu, o agrupamento é 60 em 60, sexagesimal. Então, vejam que o 59, ele pega 5 dezenas, 5 pontinhas de flecha e 9 daquele primeiro símbolo, Aquelas unidades, fazendo 59. E o próximo não é feito mais utilizando essa simbologia, fazendo esse acréscimo, só utilizando mais esse símbolo. Aí você pergunta, professor, esse símbolo é o mesmo do número 1, 61 é representado pelo mesmo símbolo. Como eu falei para vocês, a ordem aí, o sistema de numeração, desculpem, dos sumérios é posicional. Então, depende da posição onde se encontra esse símbolo para representar o número 1 ou o 60. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aí esse número representado desta forma. Vejam que nós temos 2 posições, Uma posição mais à direita e uma posição mais à esquerda. Quando a gente vai fazer a representação de um número com base no sistema de numeração sumério, nós primeiro vamos ver a quantidade de 60 que cabe naquele valor que a gente quer representar. Então aqui, primeiro a gente olha para o lado esquerdo. Esses símbolos que estão do lado esquerdo quer dizer que passou de 60, vai
pegar para cada um desses símbolos o valor de 60. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos quantos? 3. Então, isso aqui representa 3 vezes 60, que no caso dá 180. E do lado direito, sim, representando os outros valores que não passaram de 60. Então, lembre disso. A esquerda é de 60 em 60, a direita são os valores que não passam de 60. No caso, esse símbolo aqui representa 10, então vai ser 10, mais, e esse aqui representam 2 unidades, 2, que dá 12, né? E para a gente descobrir que número é representado por esta representação aí, por esses símbolos, basta somar 10 com 12, e nós vamos encontrar 192. Simplesmente assim, complicado para a gente, né? Usar tantos símbolos para representar o número 192, mas antigamente era feito dessa forma e eles faziam todo tipo de numeração a partir disso. Então, como é que a gente faria, por exemplo, o número 154? Então, a gente vai colocar aqui 2 espaços imaginários, não é obrigado a gente colocar, mas eu vou colocar aqui só para representar o que a gente quer mostrar para vocês. Então, veja o seguinte, 154 passa de 60. Então, quantos 60 cabem em 154? Então, se eu colocar 1, dá 60. Se eu colocar 2, dá 260, que é 120. Então, aqui já tem 120. Se eu colocasse 3, 360 dá 180 e passava do número que a gente quer. Então, não há necessidade de colocar 3 símbolos assim. Aí, como já coloquei a quantidade de 60 que tem neste número 154, eu vou para o que falta para completar o 154. Se eu já tenho 120, para 54 faltam 34. E como é que a gente representa? A gente coloca 3 10, que é este símbolo aqui. 1, 2, 3. Lembrando de colocar sempre nessa disposição triangular, né? Então, nós temos 3 10, 30 e falta 4. E 4 também a gente vai colocar na disposição triangular, né? Fazendo dessa forma, né? 1, 2, 3 e o 4 a gente coloca lá embaixo. 4. Aí está representado o número 34. E a gente pode dizer que o número 154 é dessa forma, né? Tem 260 e o que sobra a gente coloca do lado, colocando 3 10 e 4 unidadezinhas do lado direito. O segundo sistema que a gente vai ver é o egípcio. Os símbolos são agrupados agora de 10 em 10. Cada símbolo é utilizado no máximo 9 vezes. Não existe a representação do zero, como a gente viu, uma dificuldade das civilizações representar esse valor. E não é posicional, ou seja, a posição onde é colocado não importa. Diferente lá dos sumérios, a gente viu que se eu colocasse à esquerda, ia ser 60. E o mesmo símbolo colocado à direita representa apenas o número, o valor 1. Então, lá é posicional. Aqui não, não é posicional. À direita nós temos aí os algarismos que são usados na civilização egípcia, né? Nós temos aqui o número 1, que é só esta linha. O número 10, que é como se fosse o osso de um calcanhar, uma ferradura, tanto faz, mas é um osso de calcanhar aí ao contrário. Nós temos aqui uma corda, que representa 100, uma flor de lótus, que representa 1000, um dedo, que representa 10.000, um girino, que representa 100.000, e uma pessoa orando, né, que representa aí 10 elevado a 6, que é 1 milhão. Então, a gente viu que vai de 10 em 10, né? 1 vezes 10 dá 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000 e assim por diante. Então, aí nós temos esse número aí representado por esses símbolos. Temos uma flor de lótus, 3 cordas e 2 bastões. Então, que número é esse? Flor de lótus é 1000, então aqui nós colocamos 1000, mais temos 3 cordas, então aqui é 3 vezes 100, cada corda vale 100, mais nós temos 2 bastões, então é 2 vezes 1. Então aqui vai ficar 1000, mais aqui é 300, 3 vezes 100, mais 2 vezes 1, que dá 2. E quando a gente somar esses valores, 1000 mais 300 mais 2, vamos encontrar 1302, simples assim. Então é assim que a gente representa o sistema de numeração egípcio. Agora, como é que é o sistema de numeração maia? Os algarismos são representados por 3 símbolos. A base é vigesimal, ou seja, está indo em agrupamentos de 20 em 20. Existe uma representação do zero. Agora sim, diferente dos sumérios e dos egípcios, há uma representação do número zero. E é posicional também. Lá, como a gente viu nos sumérios, é posicional, a gente coloca a esquerda ou a direita, né? A esquerda quando passa de 60 e a direita que sobra para chegar no número. E aqui também é posicional, só que
um pouquinho diferente. Lá era colocado um ao lado do outro. Aqui, na civilização maia, é colocado abaixo e acima, tá bom? Nós temos aí os símbolos representando os números de 0 a 29, onde a gente pode perceber que esse símbolozinho em cima representa o 0. Esse 0 representa tanto o nada, como também uma ordenzinha que está faltando. Nós podemos ver que o 0 aqui é esse símbolo e que o 20 é este símbolo aqui, ó. O que quer dizer o 20? Quer dizer que eu tenho esta bola em uma nova ordem em cima do 0. Então, tem o 0 embaixo e em cima essa bolazinha representa 20. Então, a cada vez que eu pegar uma bolinha dessa e colocar em cima de outro símbolo, eu já estou colocando o valor de 20, ok? É de 20 em 20 eu vou colocando em cima. Da mesma forma que lá nos sumérios a gente colocava à esquerda de 60 em 60, agora aqui na civilização maia a gente vai colocar acima. Se eu colocar aqui acima, cada bolinha dessa vai representar 20, ok? E embaixo é os valores que não chegam até 20. E o outro símbolo que é utilizado aí é esta barrazinha horizontal que representa 5, ok? Então, se eu colocar 1 é 5, se eu colocar 2 é 10, se eu colocar 3 é 15. Então, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui 2 bolas acima, 4 abaixo, com 1 para cima. Então, veja, se ele está acima, nós começamos a ler de cima. Nós já temos quantos 20 aí? 2. Então, é 2 vezes 20, que é igual a 40. 2 bolinhas representam 2,20. E abaixo é o que falta, né? O que falta, que não chega até 20. Então, cada uma dessas bolinhas nós podemos representar aí como sendo uma unidade. No caso, nós temos 4 bolinhas, são 4 unidades. Então, tem o número 4. E cada uma dessas barrinhas horizontais é representado pelo valor 5. Então, vai ficar 4 mais 5, que é igual a 9. E para achar esse número, basta somar os dois. 30 mais 9, 49. Outro exemplo que a gente poderia fazer aí é representar o número 96. Como é que seria? Ora, 96 passou de 20. Então, eu tenho que representar alguma coisa lá em cima, né? Então, eu vou colocar aqui imaginariamente esse retângulo, não precisa ter. E eu vou colocar a quantidade de bolinhas que representa a quantidade de 20 que cabem em 96. Quantos 20 cabem em 96? Vamos aqui, ó. 20 mais 20 dá 40, mais 20 dá 60, mais 20 dá 80. Se eu fosse colocar mais um 20, daria 100, passava. Então, não há necessidade de colocar mais um 20. Então, coube 4 20 aí. Então, eu vou ter que colocar 4 bolinhas. 1, 2, 3, 4. Se o número fosse 80, pessoal, não precisaria colocar nada mais em cima. Bastava colocar o que embaixo? Só aquele símbolo que representa o 0, ok? Mas como a gente está trabalhando com 96, então além daqueles 80, falta quanto para 96? Falta 16. Como é que a gente representa 16? Então é 5, 10, 15. Lembrando que cada uma dessas barrinhas horizontais é 5. E para completar 16, falta só mais uma bolinha. Pronto, tá 16. Em cima tem 80, embaixo tem 16, somando tudo dá 96. E agora a gente vai para o sistema de numeração romano, que é muito utilizado quando a gente vai fazer uma ordem ou colocar o valor de um século, né? Veja o seguinte, os algarismos são representados por 7 letras, ou 7 símbolos, I, V, X, L, C, D, M. O mesmo símbolo se repete até 3 vezes, não possui a representação do 0. Símbolo menor à esquerda indica uma subtração. Então, toda vez que eu tiver um valor menor à esquerda, vai indicar uma subtração já. Quando a gente for colocar o valor de cada um desses símbolos, a gente faz exemplos mostrando isso. Quando eu colocar um símbolo menor à esquerda, vai indicar uma subtração. Sendo que aqui está na ordem, né? Aqui o I é menor do que o V, que por sua vez é menor do que o X, que é por sua vez menor do que o L, menor do que o C, menor do que o D, que é menor do que o M. Então, quando eu colocar um menor à esquerda, eu vou subtraí-lo do valor maior. E esse sistema não é posicional. O I representa 1, o V 5, o X 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000. Então, vamos aqui para um exemplo. Nós temos aí este número, MM, CDL, X e V. Então, como é que eu posso representar? O que é 2M? 2M é 2000. Então, aqui já temos 2000.
Olha aqui, o M representa 1000. Depois nós temos CD. Olha aí uma coisa interessante. CD. O C é menor do que o D. O que tinha naquela observação? Que quando eu tenho valores menores à esquerda, indicam uma subtração. Então, esse CD quer me dizer o quê? Quer me dizer que eu estou subtraindo. Aqui é 500 e aqui é 100. Então, como está à esquerda ou menor, eu vou subtrair 500 menos 100, que é igual a 400. Então, esse CD representa 400. Estou tirando 100 de 500. Mais L, X e V. Então, L não tem nenhum menor à esquerda dele, né? Então, L representa o próprio 50. Mais o X também não tem nenhum menor. Então, coloco o valor dele, que é 10. Mais, agora o IV. Veja que o I representa 1 e o V representa 5. Então, como está à esquerda, eu vou subtrair 5 menos 1, que dá 4. Então, IV é igual a 4. Para obter o valor, basta eu somar isso tudo. 2.000 com 400, com 50, com 10, com 4. Quando eu somar, vamos achar 2.464. E, por último, é o sistema de numeração indo-arábico. Os algarismos são representados com 10 símbolos, do 0 ao 9. Sistema de numeração decimal, ou seja, são agrupados de 10 em 10. Possui a representação do 0 e é posicional. A posição importa, nós vamos ver mais para frente. E quando a gente muda a ordem onde eles se encontram, o valor vai ficar diferente, representa um número diferente. E esse sistema é o que a gente utiliza, né? O sistema mais utilizado por nós, e ele passou por todas essas mudanças. E a gente diz que esse sistema é indo-arábico porque iniciou-se com os hindus em 300 a.C. e se firmou na Arábia ou Espanha lá em 1000 depois de Cristo. Olha aí como é que passou as mudanças desses algarismos ao longo do tempo até chegar ao que a gente utiliza hoje em dia, tá bom? E a gente não vai se ater muito ao indo-arábico, que, como eu falei, é um sistema de numeração que a gente utiliza, e vai ter outro vídeo já para a gente introduzir o sistema de numeração decimal. Vamos aqui para algumas atividades. Primeira, represente a sua idade usando símbolos do sistema de numeração egípcio. Então, representar a sua idade, tá bom? Eu vou representar a minha idade, tá bom? Porque eu tenho certeza que vocês não têm 34 anos aí, vocês que estão estudando este assunto. Então, eu vou representar a minha idade, correndo o risco de não repetir a idade de vocês, tá bom? Voltando um pouquinho para o sistema de numeração egípcio, a gente pode ver que é formado por estes símbolos aí, esses desenhos, né? 1, 10, a corda que é 100 e assim por diante. Como vocês não vão passar de 100 anos, vão usar apenas o bastão e o calcanhar, né? Para representar a sua idade. Então, voltando lá para a questão. Como é que eu vou representar a minha idade? A minha idade é 34. Então, 34, como é que eu represento no sistema de numeração egípcio? Coloco 3 10, 1, 2, 3 e 4 bastões. 1, 2, 3, 4. 34, fácil assim. Na segunda, o que há de semelhante nos sistemas de numeração egípcio, maia e babilônico? Essa resposta aí eu vou deixar com vocês. Vocês verifiquem, estudem, revisem aí os sistemas que foram apresentados e eu quero que vocês me digam quais as semelhanças encontradas. Preencha o quadro a seguir com os símbolos adequados. Então, ele quer que você represente o 17, o 25, o 32 e o 53 em cada uma das civilizações estudadas, babilônico, egípcio e maia. Eu vou fazer aqui o do 32 e vocês completam o quadro com o do 17, do 25 e do 53. Então, como é que você vai fazer? Como é que eu represento o 32? Você vai lá no sistema de numeração babilônico, você vai verificar aqui, ó, como é que ele é representado. O 32, por exemplo, vai usar 310, que é essa ponta de flecha, e duas unidades, que é esse símbolo aqui de cima. Então, 32 é representado dessa forma. Aí você vai lá no quadro, aí você vai colocar. Como é que eu represento o 32? 310, 1, 2, 3 e duas unidades, né? Então, você pode colocar apenas assim. 1, 2, 32. E na civilização egípcia, a gente acabou de ver, não vamos voltar atrás, né? Como é que eu represento o 32? É parecido com a minha idade que eu coloquei lá, né? Vou colocar duas dezenas, que é representadas pelo osso de calcanhar. 1, 2.
3, né? Que é 30, desculpem, 32. E vou colocar, assim, 2 bastões. 1, 2, pronto. Aí está o número 32. E na civilização maia, bora revisar. Voltando, a gente tem aí que é feito por esses símbolos aí. Cada uma dessas linhas horizontais são 5 e a bolinha representa uma unidade. Então, 32 vai ser dessa forma, né? Como passa de 20, então eu vou colocar uma bolinha aqui em cima para representar o 20. E para completar os 32, falta 12, né? Vamos lembrar aqui que 32 é igual a 20 mais 12. O 20 já foi representado pelaquela bolinha acima ali. Agora basta representar o 12. Coloco 2 bastões. 1, 2. Representa 10. Cada um vale 5. 5 mais 5, 10. E agora volta 2 bolinhas. 1, 2. Pronto. Esse aqui representa 20. Esse aqui representa 12. Somando dá 32. Então aí vocês completem esse quadro aí, fazendo a mesma coisa que eu fiz com os valores 17, 25 e 53. Na quarta questão, escreva o valor de cada número representado em símbolos romanos. Só escrever os valores. Eu vou escolher aqui 2 e vocês fazem o resto. Por exemplo, aqui, se eu fizer x, 2i, quer dizer que eu tenho 10 e o 2. 10 com 2 dá 12. Então, aqui é o 12. E eu vou fazer mais este valorzinho. Vejam que eu tenho C antes do D. O C representa 100 e o D representa 500. Nós temos um valor menor à esquerda do maior. Então, eu tenho que tirar 500 menos 100 dá 400. Então, eu já sei que tem 400 e alguma coisa aí. Vou colocar aqui o 4, 400. Tenho quantos x? 3. Então, 3x, cada um x é 10. 3, 10 dá 30. Então, 430. E aqui, por último, nós já vimos esse valorzinho aí. Tem o i antes do v. Então, eu vou tirar 1 de 5, que dá 4. Então, aí esse valor é representado pelo 434. E na última questão, usando o sistema de numeração romano, represente os seguintes dados. A data de hoje. Eu não vou colocar a data de hoje, né? Eu vou colocar aqui a data, por exemplo, do Natal. O Natal desse ano é 25. Então, 25 de dezembro, 12, né? Então, do 12 de 2022. Então, 2022, 2x e 2i. Pronto. Representei a data do Natal. Você vai colocar a data que você está assistindo esse vídeo. A data do seu nascimento. A data que eu nasci. Aí, vou colocar aqui aproveitando para esperar um presente de aniversário para mim, tá bom? Então, veja aí. Eu nasci em 6 de março, ou seja, mês 3, de 1987. Então, 1000 é o M. 900, então eu tenho que tirar 100 de 1000. Então, eu coloco à esquerda do M um C. Então, 1987. O 80, lembre que a gente pode repetir um algarismo até 3 vezes. Então, a gente coloca o 50, que é o L, e 3x, que é 30. 50 mais 30 dá 80, né? Então, esse aqui representa 80. 1987. Então, para representar o 7, é V, que é 5, 2i, que é 2. Então, aqui, 1987 é o ano que eu nasci. Então, está feito aí alguns exemplos para vocês fazerem com a data que você assistiu o vídeo e a data do seu nascimento. Então, nós ficamos por aqui, meus amigos. Um grande abraço e até mais.